Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Conselho Espírita Internacional aqui no YouTube. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e continuar com esse programa que é o Ciclo de Estudos da Mediunidade. Jacobson, que bom que você está aqui conosco, é tão bom vê-lo novamente. Como você está? Muito feliz e agradecido pela oportunidade que o SEI está nos dando de participar desse momento de estudo e reflexões. Isso, igualmente. Mas só um minutinho, Jacobson, antes de te dar a palavra, vamos só dar alguns anúncios, né, que previamente eu já falei, inclusive, mas só lembrando a todos que estão aqui que essa é uma iniciativa da área de estudos e prática da mediunidade do SEI, e é um trabalho dedicado ao aprendizado sério, sequencial e responsável da mediunidade no movimento espírita. Pois é, estamos aqui hoje no quarto encontro já, Jacobson, quarto, não é? E seguirá semanalmente, sempre às terças-feiras. O horário é 17 horas de Brasília, 15 horas em Nova York e 21 horas na Europa Central. E convidamos a todos, onde quer que você esteja, verifique o horário no seu país. Durante todo o programa, vocês vão ver aqui na tela um QR Code. A qualquer momento, vocês podem enviar suas perguntas acessando o código pelo seu celular. Adoraríamos, não é, Jacobson, receber suas perguntas, que fará parte de um programa especial, porque quando você manda elas, e poderão também mandar pelo chat do canal, aí, novamente, se tiver alguma coisa que esqueceu, pode assistir a gravação, né, durante a semana, revisar conteúdo. Fiquem à vontade de usar esse QR Code para suas dúvidas chegarem até nós, principalmente eu, logicamente, ao Jacobson. Essas perguntas serão, então, organizadas, logicamente, porque talvez haverão perguntas repetidas para serem respondidas durante o episódio de perguntas e respostas a seguir. Lembrando a todos que esse estudo será todo conduzido pelo nosso companheiro, o Jacobson Trovão, que quem ainda não o conhece, ele é expositor, pesquisador e trabalhador da Federação Espírita Brasileira e na área de estudo e prática da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Mas, Jacobson, o que é que a gente estudou até agora, né? A gente vai continuar com o tema ascendentes espirituais da mediunidade, mas é o quarto episódio. Então, só para rever, no episódio 3 desse ciclo de estudos da mediunidade, o Jacobson esclareceu uma questão muito importante, que ampliar a consciência mediúnica exige superar a ideia de que a mediunidade se resume a fenômenos ostensivos. Então, se a gente pensa à luz do trabalho maravilhoso de Allan Kardec na Revista Espírita, e a gente vê com ele que compreender, e eu botaria aqui cotação, né? Sentir a influência dos espíritos envolve pensamentos, envolve emoções e percepções sutis. E isso tudo revela, não é, Jacobson, que todos nós somos médios em diferentes graus. E esse conceito da mediunidade mental, que foi apresentada na Revista Espírita, foi destacado no episódio passado, porque o Jacobson explicou, ele falou sobre essa manifestação interior e comum, não é? Que requer dessa forma autoconhecimento, imaginação, vigilância, não é? E preparo moral para distinguir sobre isso e a própria outros tipos, né, como inspiração, imaginação e até possíveis processos obsessivos que eles junto, isso tudo vão conduzir ao nosso crescimento espiritual consciente.
Faz sentido, Jacobson, essa recapitulação da semana passada? Perfeito, perfeito. Excelente, Márcia. Então, que a gente possa, então, agora, poder, junto com todo essas tuas apresentações, Jacobson, nós todos possamos compreender a mediunidade como esse trabalho que é um trabalho que tem esse aspecto de sacrifício do coração e um serviço consciente, e desta forma que todos nós possamos nos preparar para uma colaboração equilibrada entre o plano espiritual e o plano material. E a partir de toda essa compreensão que vem feito até nós, até hoje, né, a gente vai continuar com o programa 4, que Jacobson vai aprofundar e creio que vai terminar, não é, Jacobson? Esse tema primeiro que foi sobre ascendentes espirituais da mediunidade, e hoje o Jacobson tratará, não estou conseguindo falar português, viu, Jacobson? Morando tanto Tá tempo aqui nos ótimo. Estados Unidos, mas ele vai tratar da definição ampliada de Emmanuel sobre a mediunidade. E antes de passar a palavra a Jacobson, eu gostaria apenas de relembrar, enviem-nos suas perguntas. Jacobson, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Márcia, muito feliz de estar aqui com você, com todos. Agradecido ao canal do SEI pela oportunidade de estudarmos juntos esse tema tão importante que é a mediunidade. Realmente, quando se analisa os ascendentes espirituais da mediunidade, o tema é bastante vasto, por isso nós gastamos estes 4 programas e concluiremos no de hoje, para que a gente possa entender o que Allan Kardec quis dizer com faculdade mediúnica, e em muitos momentos ele utiliza a expressão sentido mediúnico ou sentido espiritual. Por isso é que, quando ele, no item 159 de O Livro dos Médiuns, ele fala que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. A gente tem que entender que esse sentir é pelo sentido mediúnico, não é pelo sentido auditivo, não é pelo tato, não é pela capacidade visual, porque são sentidos orgânicos. E é esse sentido espiritual que nos coloca na condição de médiuns naturais. Todos nós somos médiuns naturais. É uma expressão de Allan Kardec. Claro que nós vamos ter uma parte da população que foi previamente preparada no mundo espiritual para reencarnar com a mediunidade ostensiva. Mas a orientação da mediunidade, ela vem para todos. Kardec, no Livro dos Médiuns, tem uma frase que eu acho belíssima. Ele diz assim: a mediunidade veio para a humanidade inteira. Ou seja, a capacidade perceptiva extrasensorial está à disposição da humanidade inteira. Então, nós temos esses dois públicos a observar: os médiuns ostensivos e a maior parte da população de médiuns não ostensivos. Mas por que a importância de analisar o sentido mediúnico, a faculdade mediúnica? Para compreender a própria existência. Isso nos ajuda também na prática mediúnica ostensiva, porque a prática mediúnica ostensiva de 1 hora na semana não é um fato isolado na vida do indivíduo, em que a pessoa ela é médium somente no momento em que vai para a reunião mediúnica. É preciso contextualizar a reunião mediúnica
no conjunto de atividades da vida. Se você não se prepara durante os dias que antecedem a reunião mediúnica para ela, você tem dificuldade. Tem dificuldade de sintonia, de concentração, de interpretação do pensamento dos espíritos. E essa é a nossa tendência de entender a reunião mediúnica como fato isolado. Mas a reunião mediúnica, ou seja, o fenômeno ostensivo, para aqueles que estão adaptados a isso, que têm esse compromisso, não é? Essa participação em reunião mediúnica tem que ser vista num conjunto da própria vida da pessoa. Muitas pessoas dizem dificuldade da reunião mediúnica, das mais variadas ordens, desde a sintonia, concentração, capacidade para o transe, ou de orientar os espíritos pelo diálogo. Mas a gente precisa estar se preparando para a reunião mediúnica todos os dias. Esse é um ângulo fenomênico da mediunidade. Mas nós somos mais médiuns fora da reunião mediúnica do que dentro da reunião mediúnica. Isso é comum para médiuns ostensivos e não ostensivos. Entender a faculdade mediúnica é entender a nós mesmos. Faz parte do processo de autoconhecimento. E não tem sido ainda muito comum o entendimento de que todos somos médiuns. Muito em função de uma interpretação restritiva da definição de médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos. Como comentamos detidamente no programa anterior, estamos recapitulando, porque o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, num livro chamado Mediunidade e Sintonia, que nós indicamos a leitura, acreditamos que já possa estar traduzido para diversos idiomas, mas é uma obra singela que foi publicada depois que veio toda a coleção mais robusta de André Luiz, dos próprios livros de Emmanuel. É um livro que traz uma definição surpreendente, na nossa opinião, de mediunidade. Porque a mediunidade na nossa mente está ligada, para alguns, ao fenômeno mediúnico, ao transe, à psicografia, aos aspectos anímicos também, que é a vidência, o desdobramento. Mas nós precisamos enxergar a mediunidade além do fenômeno. E é isso que Emmanuel faz. Na introdução do livro Mediunidade e Sintonia, ele diz o seguinte: mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, ímã no próprio ser. Ou seja, Emmanuel dá 5 funções para a mediunidade, ou ângulos de percepção da mediunidade, ou faces da faculdade mediúnica. Quando a gente fica só, normalmente, falando em mediunidade, ligada ao transe, ou a fenômenos subjetivos também, como a intuição, a inspiração. Mas ele está falando aqui mais, bem mais, por causa dessas 5 funções que ele coloca. Mediunidade é força mental. Ora, o que representa essa força mental? Isso é muito interessante nós analisarmos, porque o cérebro, segundo o próprio Emmanuel, é o dínamo que produz a energia mental. Esta energia mental
estabelece o funcionamento do próprio organismo. Porque nós não podemos esquecer que é o espírito que comanda o corpo físico. Se não tiver o espírito, ocorre a desencarnação. O afastamento permanente do espírito de um corpo, ocorre a desencarnação. O corpo só está animado, tem vitalidade, porque está ligado ao espírito. Então, quem está dando o comando para o corpo físico é o espírito. E o espírito comanda o corpo de duas formas. Voluntariamente, falar, caminhar, movimentar-se, é um comando de vontade. Mas existe um comando que o espírito tem sobre o corpo que é fisiológico, imperceptível, que são as funções orgânicas dadas pelo sistema simpático e parasimpático. Batimento cardíaco, a respiração, o metabolismo, a imunidade. São funções orgânicas determinadas inconscientemente pelo espírito. São as duas formas que o espírito comanda o corpo físico. São ordens mentais sucessivas que estabelece a dinâmica orgânica. Segundo Allan Kardec, o espírito comanda o corpo físico através do perispírito, que é o elemento de ligação do espírito com o corpo físico. Kardec diz o seguinte, lá no item 54 de O Livro dos Médiuns. Diz assim: esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. O perispírito desempenha tão grande papel na economia orgânica, e Kardec diz, ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Kardec, inclusive, anota que a compreensão de futuro do perispírito nos ajudaria a entender melhor a saúde e a própria doença. Porque ele é o elemento de ligação e que permite a ação do espírito sobre a matéria. O perispírito, ele é definido como semimaterial, mas na verdade ele é matéria. Semimaterial é uma forma simplificada de dizer, porque na verdade ele é um estado de matéria desconhecido. Ele não é semimatéria, ele é matéria, mas num estado de materialidade desconhecido, porque ele é de natureza fluídica. Ele é um produto, o resultado do fluido cósmico universal. Então, ele é o intermediário das sensações que o espírito percebe e transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. André Luiz tem uma fala muito interessante, ele diz assim, que na verdade, essa definição espírito, perispírito e corpo, ela é didática, porque para eles, os espíritos,
na faixa em que ele se encontra, evolutiva, não se pode dizer onde termina corpo físico, começa perispírito, termina perispírito e começa o espírito. Porque é uma unidade. Kardec já havia dito isso na Gênese, dizendo que o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. É por isso que o comando é tão natural. Porque o espírito precisa de matéria para atuar na matéria. Mas essa nossa matéria, o corpo físico, ele é muito denso para uma ação direta do espírito. Ele precisa de uma matéria intermediária, num grau de sutilidade, que tem uma face, o perispírito tem uma face ligada ao espírito e a outra face ligada ao corpo físico. Então, o perispírito vai ter uma sutileza maior próximo ao espírito e uma densidade maior perto do corpo físico, nessa visão didática dos três elementos formando a unidade corporal. Então, o perispírito é o veículo de comando. E é muito interessante porque a encarnação, a nossa vida na Terra, é uma ação de um espírito sobre a matéria. Veja bem, é um espírito comandando um corpo físico. Esta é a definição de fenômeno mediúnico, inclusive. Quando a mesa movimentava lá na época das mesas girantes, quando Kardec começou a pesquisa, os espíritos disseram que o fenômeno mediúnico é a ação de um espírito sobre a matéria, no caso a mesa, a cadeira ou vaso de flores. Mas se nós trouxermos essa definição para a existência física, o espírito encarnado está, na verdade, atuando sobre a matéria. É um fenômeno. Fenômeno mediúnico. Porque é uma ação de um espírito sobre a matéria. Procure analisar exatamente dessa forma, por esse ângulo, porque a gente vai perceber que no fenômeno da materialização é a ação de um espírito sobre a matéria. Na psicografia é um espírito atuando sobre um cérebro, sobre a matéria. A encarnação é um espírito atuando sobre a matéria através do perispírito, que também é material. Então, com isso a gente começa a dilatar o entendimento do que é o próprio fenômeno da vida. Um fenômeno complexo em que tem uma face metafísica, que é o espírito, e a face física, que é a matéria. Agora, o espírito, então, vai comandar o corpo físico através do perispírito pela sua força mental. Mas força mental é mediunidade. Por isso é que a definição de ação do espírito sobre a matéria implica nesse entendimento, que é a força mental do espírito comandando sobre a matéria. E André Luiz chega a dizer algo muito importante. Ele faz um estudo dos chamados centros de força. Diz que nós temos 7 centros de força, e ele destaca o primeiro, que é o centro de força coronário, que está no alto da cabeça. Ele diz o seguinte sobre esse centro de força coronário, que muitos chamam de chakra. Mas o sentido de chakra, na cultura hindu, tem uma definição diferente. A gente pode até pegar alguns autores, até espirituais, pegam um pouco emprestado essa palavra, chakra, mas ela tem um significado diferente, né? Não é esse sentido espiritual que André Luiz coloca, não. Mas André Luiz ele é sempre muito ligado
a cultura oriental, porque é uma cultura milenar e tem grandes raízes no espiritualismo. E ele, então, tem essa percepção e transforma a ideia de chakra do Oriente para a ideia de centro de força. Como eu disse, tem funções diferentes. Ele diz que no centro de força coronário temos o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Ou seja, o ponto de ação da mente espiritual sobre o cérebro, inicialmente perispiritual, o ponto, o local em que por onde parte o comando do espírito sobre o corpo é no centro de força coronária. E qual é a glândula que está ali representando o centro de força coronária? A epífise. Onde André Luiz diz que está o sentido novo do ser humano. Ele diz que a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, se difunde sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo para os demais centros de força do organismo e daí para os órgãos. Então, André Luiz aqui, dentro da mesma linha de pensamento de Allan Kardec, mostra que o espírito, a força mental, se irradia no corpo físico, inicialmente pelo centro de força coronária, que é por onde o espírito transmite os comandos voluntários ou involuntários que vão determinar a vitalidade do corpo físico. Então, essa é uma visão muito interessante que Allan Kardec nos traz e que André Luiz adita informações muito importantes, mostrando o ponto em que as forças determinantes do espírito atuam sobre as forças fisiopsicossomáticas organizadas, ou seja, o corpo físico. Então, quando o espírito pensa, o corpo reage através da epífise. Mas a epífise é a glândula da mediunidade. É exatamente aí que nós vemos a força mental como um aspecto mediúnico. No grande fenômeno de dar a vida ao corpo físico. Então nós podemos entender que a vida na Terra, a encarnação, é um fenômeno mediúnico, ou seja, de um espírito atuando sobre a matéria. Alargando assim as vistas sobre a função da faculdade mediúnica, que é permitir que o espírito comande o corpo através do próprio perispírito, numa região cerebral ou cérebro espiritual chamada centro coronário, ou a glândula pineal. Por isso ele diz que essa força mental comanda o corpo físico e determina. Kardec é mais explícito, ele vai dizer aqui o seguinte, ele coloca isso no item 77 de O Livro dos Médiuns. Considerando-se que o fluido vital, que de certo modo o espírito emite, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. É aquilo que eu mencionei.
fluido vital liberado pelo médium, emitido pelo espírito, e liberado pelo corpo físico do médium, mas o comando é do espírito, dá uma vida momentânea a uma mesa que se move, entre aspas, né, uma vida momentânea, esse movimento. Levando-se em conta que o perispírito nada mais é que esse mesmo fluido vital, esse fluido que move a mesa, conclui-se que o próprio espírito, quando está encarnado, quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito. Então, está comparando o fluido vital liberado, sob a ordem, o comando do espírito para a produção do movimento de uma mesa, com as funções orgânicas do corpo físico. Por isso é que a gente segue ao entendimento de que a encarnação é um fenômeno mediúnico. Então, nós vivemos de fatos mediúnicos sucessivos. É uma das funções da mediunidade. Que vai muito além da própria fenomenologia que a gente está acostumado a ver. A força mental é uma das expressões da mediunidade. Mas ele vai dizer que mediunidade também, na definição que nós lemos no início, é talento criativo da alma. E aí a gente vai entender a capacidade criativa da mente. Porque a mente tem esse comando interno, que é a força mental, mas essa força mental, ela se irradia para fora do corpo. E ela atua sobre os fluidos do ambiente em que se está. Fazendo com que surjam as chamadas criações mentais, que é uma capacidade humana. O fluidos, Kardec faz um estudo muito detalhado de fluidos na Gênese, e ele mostra que os fluidos são altamente plásticos. O fluido de um ambiente registra as imagens mentais da pessoa que está no ambiente. Do desencarnado também, do encarnado e do desencarnado. Que é uma forma nossa de ação sobre a dimensão espiritual, criando imagens mentais. Kardec tem um capítulo na Gênesis que ele diz fotografia do pensamento. Na época que se compreendia, em termos de imagem, era uma fotografia. Então ele dizia, a nossa mente se fotografa no fluido cósmico. Hoje a gente, com a tecnologia, a gente vê que, na verdade, são imagens que têm uma vitalidade, que têm um movimento. Kardec mostra isso no capítulo dos fluidos, dizendo que os fluidos, não é, são o veículo do pensamento. O pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Então, nossos pensamentos cruzam continuamente os fluidos. Nós, quando fazemos uma prece, o nosso pensamento caminha no espaço através do fluido cósmico universal. Todos nós emitimos uma frequência psíquica que caminha no fluido cósmico. Quando eu faço uma prece, eu estou buscando sintonizar com o espírito elevado, com Jesus, com Deus. Nessa dinâmica de frequência, de ondas
que se propagam no espaço, hertzianas, como as ondas do rádio, de som do rádio. Como o ar nos traz o som, os fluidos nos trazem o pensamento. É a fala de Allan Kardec. É por isso que a gente sintoniza com esse ou aquele, porque as faixas mentais se encontram, as frequências psíquicas iguais se encontram, porque estão percorrendo o espaço. Todos os pensamentos. Assim como percorre os pensamentos, as ondas dos aparelhos eletrônicos aí, nossa mente está irradiando pensamento. E está circulando. E Kardec vai dizer mais, criando imagens fluídicas. E essas imagens fluídicas, elas se refletem fora do corpo físico de duas maneiras. Numa atmosfera fluídica que envolve o corpo físico, que André Luiz chamou de aura, mas é uma expansão do próprio perispírito que se irradia fora do corpo. Nossos pensamentos surgem aí, na nossa aura, em primeiro lugar, alterando a natureza dos fluidos. Por quê? Porque o perispírito é fluídico, nós estamos num meio fluídico. Os dois têm a mesma natureza. Então, quando você pensa, você atua no seu perispírito, se irradia fora do corpo e vai atingir o fluido do ambiente, porque tudo é fluídico, é da mesma matéria. Afinal, o perispírito vem desse fluido cósmico. Essa identidade de matéria é que faz com que o nosso pensamento extravase o corpo físico e atinja, criando imagens no fluido cósmico. Inclusive, imagens que nos acompanham. Se você imagina uma viagem, as etapas da sua viagem, de pegar a chave do carro, de comprar uma passagem, de pegar um ônibus, um avião, enquanto você estiver imaginando, tudo isso vai surgindo na sua aura e plasmando no ambiente. Os espíritos superiores ou inferiores, aqueles que estiverem na faixa mental, enxergam as imagens mentais. E essas imagens mentais, elas vão existir enquanto você estiver pensando naquilo. No momento em que você parou de pensar na viagem, aquelas imagens desaparecem. Mas se você pensa com ódio contra uma pessoa, a ideia de um crime, de uma violência, a irritabilidade, essas emoções, elas vão se extravasando do corpo físico e atingindo o fluido do ambiente. Por isso é que nós vamos encontrar ambientes agradáveis ou desagradáveis. Kardec diz que há fluidos que trazem saúde e há fluidos que trazem doença. Porque se a gente vai num ambiente de pensamentos muito negativos, de sensualismo, de violência, de criminalidade, de perturbação das mais variadas ordens, de viciação moral ou física, isso tudo fica plasmado no ambiente. Uma pessoa mais sensível entra num lugar daquele, sente um mal-estar. Você vai num ambiente de oração, você sente um bem-estar. O que é isso? Que todas as pessoas têm essa percepção. É uma leitura que se faz do fluido. Tecnicamente, isso chama-se psicometria, capacidade de leitura dos fluidos. Então, como o nosso perispírito é fluídico, da mesma natureza da matéria externa, que é o fluido cósmico, nós vamos assimilando o fluido saudável ao fluido doentio. No momento em que você recebe um passe, aquela emanação fluídica positiva do passe te penetra o corpo com muita facilidade, porque é da mesma natureza do perispírito. Se você vai num ambiente vicioso, seu perispírito vai assimilar as vibrações negativas daquele lugar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o lugar que vai. Para que a gente não possa, para que a gente evite ter uma doença acidental, às vezes até um processo obsessivo acidental.
Porque você entrou em contato com fluidos que não teria necessidade de ter, decorrente da frequência a certos ambientes. Então, essa capacidade de criação, de alteração de criação de imagens mentais, de alteração da natureza dos fluidos, é uma expressão da mente humana. É uma das faces da mediunidade. Talento criativo da alma. E que a gente tem que estar muito atento. Nós estamos criando imagens mentais permanentemente e nos alimentando das mesmas imagens mentais. Emmanuel tem uma frase interessantíssima no livro Roteiro. Ele diz: nós ingerimos pensamentos. Porque estamos em contato mental permanentemente. E pensamento é imagem. Quando a gente pensa, a gente transmite uma imagem, não transmite uma palavra. Que, aliás, é a base da comunicação mediúnica. O espírito não transmite uma palavra na mente do médium, mas um pensamento, ou seja, uma imagem mental. Daí a terceira e quarta função que Emmanuel coloca, dentro dessa definição de mediunidade, ele coloca a capacidade de comunicação e de interpretação do espírito. Nós temos uma capacidade natural de comunicação mental, uns com os outros. Isso é tão natural no ser humano, é tão inato em nós, que a gente faz uma prece. Todo mundo faz prece. Todas as religiões. A prece, a gente tem a certeza que o nosso pensamento extravasa além do corpo físico e vai atingir uma divindade, um bom espírito, Deus. Ou seja, existe uma capacidade de comunicação psíquica que o ser humano acredita nela naturalmente. Tanto é que a pessoa faz uma prece. O que a prece faz, na verdade? Estabelece uma comunicação mental. Essa comunicação mental, ela é permanente. Enquanto a gente estiver pensando, nós estamos nos comunicando. Isso é mediunidade. É uma das funções da faculdade mediúnica. Base do fenômeno mediúnico também, que é comunicação mental. Então, a gente tem uma comunicação na reunião mediúnica que vai ficar mais ostensiva pela psicografia, pela psicofonia, mas nós temos essa comunicação mental que no programa passado eu falei da mediunidade mental, que nada mais é do que um processo de comunicação mental. Mediunidade é comunicação mental. E nós estamos nos comunicando com aqueles que temos afinidade, que temos simpatia, que é uma expressão de Kardec, né? Espírito simpático, ou seja, com os quais nós temos afinidade. Não é simpatia porque é uma pessoa agradável, é que nós temos afinidade. Então, a capacidade de comunicação de uma mente com outra, que muitos chamam de telepatia, é uma expressão mediúnica. Quando nós estamos fazendo uma prece, nós estamos num exercício mediúnico. Porque nós estamos buscando a comunicação mental. E a gente estabelece comunicações mentais, portanto, voluntariamente, como uma prece, ou involuntariamente. Quando você pensa numa pessoa, quando você evoca um espírito pelo pensamento, você deseja a presença de um espírito, você está atraindo aquele espírito, um bom espírito ou um espírito inferior. Porque a prece é uma evocação, por isso que eu usei essa expressão evoca, que a gente chama para junto de nós, né? Espíritos de nosso interesse. Isso é comunicação mental. Então, nós todos temos essa face mediúnica na nossa existência, capacidade de comunicação. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fica pensando, porque está criando imagens mentais que poderão estabelecer perturbação em nós mesmos ou no ambiente. Então, um lar pode ter muita harmonia se todas as pessoas orarem, tolerarem-se mutuamente,
lerem o Evangelho de Jesus, ter um sentimento de compreensão, de diálogo, de amor. Os fluidos do ambiente do lar vão expressar esse sentimento elevado. Mas se tem briga, violência, agressividade, o lar vai adoecer, os fluidos do ambiente do lar vão adoecendo os habitantes daquele lar e atraindo espíritos. Então, muito a gente sofre não só pela presença dos espíritos, mas pelos fluidos alterados pelo nosso pensamento. Da importância da gente tomar muito cuidado com o tipo de imagem mental que a gente está alimentando. Porque aqui no plano físico, imagem mental é algo volátil, não existe na compreensão física. Imagem mental, pensamento, é nada. É algo que está dentro da caixa craniana. Mas na visão espiritual, não é assim. As imagens mentais têm vitalidade. Pensamento é matéria. Na expressão de Emmanuel. As imaginações tomam vida, se corporificam em torno de nós, enquanto nós estivermos pensando. Então, a imaginação não é um país aleatório, irreal, é real, talento criativo da alma. O que é que nós estamos criando mentalmente? É isso que nós precisamos pensar, refletir. Emmanuel diz o seguinte: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Tá vendo? A obsessão surge a partir dessas imagens que a gente vai criando, que nós vamos nos perturbando ou perturbando os outros. Através dela, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Isso aqui está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier, no capítulo 1, quando ele estuda o pensamento e a imagem, as imagens mentais. Projetamos e recebemos imagens mentais. Podemos ficar fascinados nas obsessões ou em contato com as almas angelicais que querem o nosso progresso. E a gente se comunica pelas imagens mentais. Então, essa capacidade de comunicação que se faz por imagens mentais é natural em nós. Agora, não basta a gente comunicar, a gente precisa saber interpretar. Que é a capacidade de interpretação. Todo médium é um intérprete do pensamento dos espíritos. Todo médium é um intérprete do pensamento dos espíritos. O que significa isso? Que o médium recebe o pensamento e precisa ter a capacidade de entender esse pensamento. Em outras palavras, traduzir o pensamento. A tradução do pensamento do espírito significa a capacidade de compreender o pensamento. Porque nem todo pensamento a gente compreende. Muitas vezes pela linguagem, pelas imagens que chegam. É como se a gente lê um livro que a gente não entende o significado das palavras. Cada palavra, ela tem uma imagem. A gente entende por causa da imagem mental que a palavra é capaz de criar na nossa mente. Se eu uso a palavra cadeira, todo mundo imagina o objeto. Mas quando a gente fala cadeira, a gente não pensa na palavra cadeira, a gente pensa no objeto que essa palavra representa. Então, cada palavra é carregada por uma imagem. Se existem palavras que a gente não conhece, o Espírito transmitir a imagem, e a gente não tiver palavra para traduzir aquela imagem,
a gente não fala nada no fenômeno mediúnico, ou não entende o pensamento. Porque o médium é um tradutor. Se o espírito projetar, por exemplo, um órgão, um músculo cardíaco, por exemplo, e o médium não tiver conhecimento de anatomia, para falar miocárdio, ele não vai falar nada. Ou poderá traduzir aquilo conforme a sua possibilidade, né? Coraçãozinho vermelho lá dos namorados. Cada um traduz segundo a sua capacidade. Por isso é que é importante o médium estudar para entender as imagens mentais captadas no momento do transe mediúnico. E no cotidiano, o estudo de literatura, o estudo da doutrina espírita, o estudo do evangelho, vai nos dando material, enriquecendo a nossa mente com elementos que nos darão capacidade de compreender os pensamentos que nos chegam, até para que a gente não os aceite. Então nós temos que ter uma reserva mental, mnemônica, de memória dessa vida ou de vida passada, que nos dá a condição de entender o pensamento dos espíritos. Mas o pensamento dos espíritos, que é a linguagem universal, segundo Erasto, a linguagem universal dos espíritos é o pensamento, que é transmitido por imagens. Então a gente se comunica com imagens. Isso é natural. Se eu pedir para você narrar para mim um livro, a história de um livro, você não vai lembrar das palavras do livro, mas das imagens que aquelas palavras foram capazes de criar no seu pensamento, na sua mente. Muitos espíritos controlam os médiuns pelas imagens mentais. E que o médium não reflete, assimila, incapaz de compreender aquilo, acredita em tudo, não traduz, não revela para si mesmo o estado de perturbação. Então a gente recebe o pensamento e tem que entender, refletir sobre o pensamento que nos chega. Quando eu faço esse exercício de reflexão do pensamento que me chega, eu estou traduzindo o pensamento do espírito. Nós temos que pensar o ato de pensar, é a chamada metacognição. Nós temos que pensar o que pensamos. É um processo interpretativo do pensamento que nos chega. Eu posso até não diferenciar se é meu ou se é de um espírito. Mas se for bom, eu vou acolher. Se for negativo, eu vou refutar. Muitas pessoas perguntam, como é que eu faço para reconhecer o pensamento dos espíritos? Às vezes nem é bom. Senão a gente poderia se perturbar segundo o próprio livro dos espíritos. Mas eu sei diferenciar o bem e o mal interpretando o pensamento. Aquilo que me induz ao mal procede de um espírito inferior. O que me induz ao bem procede de um espírito superior. Capacidade de comunicação e interpretação é mediunidade. Então veja que nós estamos num exercício mediúnico permanente. E, finalmente, imã no próprio ser. O imã que Emmanuel coloca aqui se refere ao nosso campo magnético particular. Todos nós temos um campo magnético. Por quê? Porque nosso pensamento é energia, como nós vimos no início. É força. Força é energia. Onde circula energia, existe um campo magnético. Então, nós temos uma mente eletromagnética, ou nós somos seres dotados da chamada mente eletromagnética. Significando que, quando nós emitimos o pensamento, que é uma corrente mental, surgem efeitos magnéticos como numa corrente elétrica. E isso faz com que a gente atraia espíritos para junto de nós, como um imã, ou afaste espíritos.
atraia para junto de nós pessoas ou afaste pessoas, encarnadas ou desencarnadas, por causa desse campo magnético. Nós vamos ver lá no livro Roteiro, no capítulo 26, uma fala de Emmanuel, dizendo assim: energia viva, energia viva. O pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens, formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. O que ele está querendo dizer? A gente emite um pensamento, a gente desloca forças sutis pelo pensamento, criando imagens, formas, pensamentos, e essas imagens, elas têm uma energia, elas têm um campo magnético. E nós vamos irradiar isso para as pessoas. E também vamos receber das pessoas essa energia magnética. Isso é deslocado, por exemplo, no momento do passe. Quando você está conversando com uma pessoa, quando você está pensando numa pessoa, ou no espírito. Das coisas mais negativas que existem, você pensar o mal contra alguém, porque você está criando um campo magnético negativo que vai estabelecer um encontro com aquela pessoa e receber de volta a perturbação que se acredita decorrente daquela mágoa que não ficaria em nós e fica em nós. Então, nós temos um campo de atratividade. É através desse ímã no próprio ser que a gente estabelece a sintonia dentro do processo mediúnico. Essa é que é a influência mútua. Por isso, mediunidade é influência. Todo aquele que influencia ou sofre influência está numa ação mediúnica. A gente influencia as pessoas pelas palavras, pelas atitudes, que vai criando imagens mentais das pessoas. Nós somos influenciados pelas pessoas, mas nós também influenciamos espíritos. E somos influenciados por espírito. Por isso que Kardec diz que médium é todo aquele que sente a influência, ou seja, que capta a influência, consciente ou inconscientemente. É o imã. A influência se estabelece pela sintonia conjugada a essa energia, que é o imã no próprio ser. Por isso é que a mediunidade, uma das expressões é essa, a sintonia, a influência, o campo magnético que nós criamos em torno de nós, nos ambientes, irradiamos para as pessoas e atraímos pessoas. Então a gente atrai espíritos pelo pensamento, porque nós somos uma força eletromagnética, dada a afinidade. Se você pensa negativamente, você vai atrair um espírito inferior. Por que a gente tem a capacidade de atrair o espírito? Porque somos imã. Temos um campo eletromagnético. Pensamento se irradia e eu atraio. Mas se eu mudo o pensamento, eu afasto. Aliás, essa é a base do transe mediúnico, né? A conjugação de energias que passa a circular. As energias mentais. Se você fica desatento, se você desvia o pensamento de perdão, de concórdia, de uma leitura, uma caminhada, algo que te distraia, você elimina uma sintonia negativa. Porque você quebra essa força energética capaz de atrair. Aí ela se torna repulsiva por falta de afinidade.
Mas enquanto você estiver pensando em algo, você pensa num bom espírito, no trabalho do bem, na caridade, no perdão, você vai atrair espíritos que pensam da mesma forma. Porque nós temos uma mente que emite energia, portanto, um campo magnético. Nós somos seres que têm um magnetismo natural, porque em nós circula energia. E onde circula energia, cria-se um campo eletromagnético. Por isso, a nossa mente, ela é eletromagnética, porque circula energia. Isso é mediunidade. Ou seja, essa capacidade de atrair espíritos, de afastar espíritos, bons ou maus. Então a gente está percebendo que a mediunidade tem aspectos extremamente importantes na nossa saúde, no nosso equilíbrio, e que depende de nós esse equilíbrio ou essa saúde. São expressões da mediunidade. Todos somos médiuns. Porque todos temos essa força mental, esse talento criativo, essa capacidade de comunicação, de interpretação, de imã, que está muito além de reunião mediúnica, está além do fenômeno. Então, esse sentir do sentido mediúnico reflete exatamente esse conjunto de elementos que forma a faculdade mediúnica, o sentido mediúnico. Perguntaram a Chico Xavier, certa vez, está numa das suas biografias, no livro Janela para a Vida. É uma pergunta extremamente interessante e a resposta transcendente. Perguntam a Chico Xavier: você diria que a mediunidade é uma janela voltada para o céu? Essa visão humana, não é? De terra, céu, de fenômeno. O Chico volta-se e diz: se me fosse possível definir mediunidade, de minha parte, eu diria que ela se parece com uma janela voltada para a vida. Uma janela voltada para a vida. Ou seja, através da mediunidade eu compreendo a vida. Esse grande fenômeno da existência humana. Por isso é que essa visão ampliada de Emmanuel das 5 funções da faculdade mediúnica são tão importantes nós entendermos para a gente compreender o fenômeno mediúnico, a reunião mediúnica, mantermos-nos equilibrados no cotidiano, porque tudo passa pela nossa mente. Mediunidade é pensamento, é contato mental. Então, se eu não tenho um equilíbrio mental, eu me sintonizo com espíritos inferiores, não por causa dos espíritos, mas é porque eu os atraio, eu sou imã. Eu tenho que controlar essa capacidade de imã, emitindo bons pensamentos, pela palavra de compreensão, pela caridade, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão. São exercícios mediúnicos avançados. Então, muita gente pensa que está exercendo mediunidade uma vez por semana. Nós vivemos mediunicamente porque somos seres mediúnicos. Estamos em contato com essa dimensão espiritual permanentemente, porque nós estamos mergulhados na dimensão espiritual. Por isso, nós vamos entender, com Manuel Filomeno de Miranda, que nós somos seres que vivemos 2 dimensões ao mesmo tempo. Nós somos seres interexistentes. A gente vive 2 dimensões ao mesmo tempo, porque nós estamos lidando com a dimensão espiritual o tempo inteiro pelo pensamento. Por isso os espíritos influenciam permanentemente, mais do que nós imaginamos. Somos seres interexistentes. Vivemos 2 dimensões. E mais, temos um tríplice aspecto de natureza. O corpo físico, o corpo perispiritual e a alma, a mente, que tudo comanda. São 5 elementos que se conjugam para estabelecer a nossa condição na Terra. Vivemos 2 dimensões. E é preciso perceber isso. Isso nos leva a um amadurecimento, nos espiritualiza, nos leva a entender a própria dinâmica da vida.
Eu vou ficando por aqui e te aguardo, junto com a Márcia, na semana que vem. Ai, que maravilha. Muito obrigada por tanta esclarecimento, né, Jacobs? Estamos aqui todos super felizes e só queria dizer obrigada, né? Eu penso que temos essa quarta exposição, clara, enriquecedora, e que para mim ilumina de uma forma bem especial esse início de temas que estará fazendo parte do ciclo de estudos. Mas a todos vocês que estão aqui conosco, com Jacobson, como eu, acompanhando, a gente está deixando o convite novamente, envie suas perguntas pelo QR Code para você enviar seus pensamentos, comentários, mas questões, porque elas irão assistir a nós mesmos no programa de perguntas e respostas. Mas na próxima semana, a gente começa um novo tema, não é, Jacobson? Sim. Estaremos fazendo o estudo do tema êxitos e fracassos na mediunidade. Continuaremos no mesmo horário, na terça-feira, 17 horas de Brasília, 15 horas de Nova York, 21 horas na Europa Central. E pedimos que, por favor, compartilhe esse programa com seus grupos de estudos, com sua casa espírita, com seus amigos também. E vamos, dessa forma, construir juntos esse caminho de estudo, reflexão e vivência da mediunidade, que é um serviço de amor e responsabilidade. Para todos nós, muito obrigada e que Jesus nos inspire sempre. Até a próxima semana, Jacobson. Até logo, Até lá. todo mundo.